Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão se cuidando? Hoje nós vamos ver um assunto importantíssimo, né, que está bem no nosso convívio, né, e no convívio também da rede social, que é a capa de DVD e a sinopse. Vamos ver primeiro o assunto, depois nós vamos ver a correção de atividades que vocês fizeram lá no caderno, né, que vocês estão recebendo da prefeitura, tá? Então vamos lá. Quais são os objetivos da nossa aula? Primeiro, aprender o sentido geral dos textos. Número 2, estudar os gêneros capa de DVD e sinopse. 3, relacionar os textos com o contexto social e experimentação de papéis sociais. E o quarto, refletir sobre os próprios sentimentos. Primeiro a gente tem aqui a capa de um DVD. Quando a gente vai a uma locadora ou quando a gente vai pesquisar algum filme na internet, a gente precisa saber que ele tem algumas informações. Que informações são essas? As informações contidas na capa de frente e na capa de trás, ok? Então aqui a gente tem uma explanação de uma capa de DVD aberta, né, do filme Contágio. Esse filme aí que fala sobre uma pandemia da gripe, né? Bem parecida com essa que nós estamos vivendo agora. Então vamos observar aqui a capa do DVD e ler a sinopse dele. Vamos lá. Aqui temos os elementos da capa do DVD. Vocês podem observar que aí tem um resumo, tá? Que fica lá em cima, depois do nome do filme, né? Ao lado você tem aí as informações do que é que se trata o filme. Logo abaixo, o elenco, né, que são os atores que participam desse filme. A distribuidora, que é a que fornece o filme para os cinemas, no caso aqui é a Warner. Direção, ficha técnica, né, quem é o diretor do filme, quais são as pessoas que trabalham neste filme. O roteiro, produção, música, né? Quem é que está trabalhando nessa sequência do filme, porque o roteiro a gente sabe que é uma sequência de filme, tá? A produção é quem vai produzir o filme, quem vai fazer toda essa parte de organização do filme, e a música, né? Que é a trilha sonora. O ano de lançamento, todo filme tem que ter o ano de lançamento dele, que é para facilitar quando a gente for assistir. O estúdio, né, onde foi gravado o filme. Lá no outro lado da capa a gente tem aí uma explanação bem maior, né, do nome do filme, Contágio. Veja que aí tem um subtítulo, Nada se espalha com medo. Então a gente vai trabalhar em cima dessas duas coisas aí, tá? Contágio, que é o nome do filme, e o subtítulo lá. Também temos a duração do filme lá embaixo, tá? Explicando direitinho aí. A idade, que a gente vai ver agora no tamanho maior. Título original e o gênero. Então vamos lá. Veja que aí é uma explanação bem maior do resumo do filme. Então a gente tem aí algumas palavras que estão em amarelo, que é se referindo ao nome dos personagens do filme, ou dos atores do filme e do diretor do filme também. Então, falando sobre o que é o filme, o resumo, não é contando a história do filme. Resumir o filme não é contar a história do filme. É dizer em breves palavras o que a gente precisa saber de conteúdo para assisti-lo. Aqui a gente tem uma explanação maior da recomendação da idade. Então existe uma censura, a gente sabe disso, não é? E coloca-se lá, é uma obrigação, colocar a recomendação do filme, se ele é menor para 12 anos, se é maior de 18 anos. Então temos que ter, todo filme tem que ter essa recomendação, tá? O tema do filme, que é vírus, né, o tema geral, o assunto, e o conteúdo do filme, que é violência. Então vamos lá para o que é sinopse. Logo após retornar de uma viagem de negócios a Hong Kong, Bettenhoff, Gwyneth Paltrow, morre de uma misteriosa gripe. Imediatamente,
essa infecção mortal começa a se espalhar pelos Estados Unidos, enquanto médicos e cientistas dos Centros de Controle de Doenças americano tentam identificar o tipo de vírus e encontrar um meio de combatê-lo, um processo que provavelmente levará vários meses. A doença se transforma em uma pandemia que atinge milhões de pessoas, instaurando pânico por todo o mundo. Então, aí um resumo do que é o filme, né? Do que vai se passar no filme. Então, isso é a sinopse, né? E aí uma referência embaixo, nessas letrinhas que estão azuis aí, de onde foi tirada essa informação, não é? Daí da Wikipédia, não é? Falando sobre o filme. Logo abaixo você tem aí o gênero, que é drama e suspense, duração de 106 minutos, a origem, que é dos Estados Unidos, de onde saiu o filme, a estreia nos Estados Unidos e no Brasil, porque antes eles lançam o filme lá fora para depois vir para cá. O estúdio, que é o Warner, a direção, o nome do diretor Steven, o roteiro de Scott e a produção de Steven e outros produtores. E o filme geralmente ele é produzido por várias pessoas, não somente por uma. Então vamos às características da sinopse. Breve resumo do roteiro, canal onde assistir, link para acessar a capa do DVD do filme e ficha técnica. Uma observação, a palavra DVD, a sigla DVD, ela é uma criação de 1995. O aparelho de DVD, tanto ele como o próprio DVD, ele foi criado nos anos 90. Então antes a gente tinha o CD, logo depois veio o DVD para informações visuais. Então aí significando Digital Versatile Disc, que é disco digital versátil, tá? Então aí a capacidade de gravar dados e informações. Hoje a gente tem uma mídia muito mais avançada, né? O DVD ele está, né, perdendo seu espaço, mas a gente tem o quê? Outros meios para se armazenar arquivos. Então a tecnologia ela tem dessas, né, nuances, ela vai mudando, vai se modificando e a gente vai tendo essa evolução. Então, sistematizando aí o que a gente viu, compreendemos o sentido geral dos textos, né, para que é que eles servem, estudamos os gêneros de capa de DVD e sinopse, relacionamos os textos com o contexto social e experimentação de papéis sociais, refletimos sobre os próprios sentimentos. Então, todo texto ele traz uma mensagem, ele traz o significado. Então, a capa de DVD e a sinopse também tem a sua significação. Agora a gente vai para a revisão e a correção de atividades. Aquelas que vocês fizeram lá no caderno, não é? Que vocês agora vão ter o acesso às respostas. Então vamos lá. Quais são os objetivos? Relembrar o sentido geral dos textos, revisar os gêneros capa de DVD e sinopse, relacionar os textos com o contexto social e experimentação de papéis sociais e responder às atividades. Vocês aí têm que estar respondendo essas atividades em casa, que é para ter o que? A resposta para os professores. Então vamos fazer as atividades, vamos colocá-las em prática. Então vamos lá, primeira questão aí da atividade 12, tá, pessoal? Diz o seguinte: o medo é um importante alerta de defesa do ser humano e de muitos animais. Sem ele, estaríamos vulneráveis a inúmeros riscos, sem manifestarmos nenhuma reação para proteger nossa vida. Pensando na função do medo e analisando a capa do DVD, você concorda com a frase "nada se espalha com medo"? Então você ia justificar a sua resposta, né? Aqui tem algumas sugestões de respostas que você poderia ter dado, né? Que uma delas poderia ser a influência da frase do DVD, né? Aquilo que chama a nossa atenção. O medo se espalha mais rápido do que qualquer coisa, né? Quando se fala lá em medo, a gente já fica logo com a sensação de pânico ou de algo misterioso. Ligar diretamente a frase
a rapidez com que o vírus da gripe ou o coronavírus se espalha e dizer que o vírus se espalha mais rápido do que o medo, porque nós temos uma mídia e essa mídia ela faz com que as pessoas tenham medo mais rápido, que a informação chegue mais rápido para que a gente fique se cuidando ou tenhamos medo daquilo que está passando. A possibilidade de comentar sobre as fake news, né, vamos ter cuidado com essas fake news também, né, sobre a Covid-19 e relacionar com a questão de espalhar o medo nas pessoas. Então, é importante a gente ter cuidado com as fake news, é importante a gente ter cuidado com essa questão das notícias que estão circulando aí toda hora e também saber que precisamos nos cuidar para não adoecer. Segunda questão. Apenas pela leitura da capa do DVD, você se sente atraído a assistir ao filme? Explico o porquê. Então, você poderia colocar lá nas suas respostas, né, que seria uma possível que a maioria diga que não se sente atraído a assistir ao filme só pela capa do DVD, né, porque você pode olhar a capa do DVD e não querer assistir o filme, né? Só quando você lê essa sinopse é que você poderá ter vontade, né? Se bem que a imagem ela chama muita atenção e ela vai atrair a gente. Também o título do filme, que já aguça a curiosidade, né? Contágio, né? Contágio de quê? Pois tem a ver com a nossa realidade nesta pandemia. E aos que preferem ler a sinopse. Existem pessoas que pegam o filme somente para assistir, outras querem ver a sinopse, outras colocam já conhecendo por outras pessoas terem falado, então vai de cada um. Terceira questão. Quais os objetivos do gênero sinopse para os leitores? Pode marcar mais de uma alternativa. Então aí você tinha 3 alternativas que eram verídicas, né? As azuis que estão aí, né? Divulgar vários tipos de entretenimento, atrair o público para consumir o objeto divulgado, auxiliar em uma escolha que o leitor faz sobre um evento, né? A letra A não é uma resposta correta, porque a palavra somente fecha que apenas existe só aquela possibilidade, não é essa a resposta, tá? Somente divulgar filmes para o público, não. Existem outros objetivos do gênero. Quarta questão. O que é descrito na sinopse sobre o roteiro do filme pode ser comparado com a pandemia que vivemos atualmente? Sim. Há muitas semelhanças entre a história contada no filme e a pandemia do coronavírus que estamos passando. Então existe uma relação do filme com a pandemia e os filmes são retirados de fatos reais, né, na sua maioria, eles são retirados de fatos verídicos. Número 5. Você acha adequado aos adolescentes com cerca de 12 anos terem interesse sobre a pandemia pelo Covid-19 e buscarem informações sobre prevenção? Por quê? Então isso é uma coisa bem pessoal. Algumas pessoas podem não levar a sério, né? Outras levam mais a sério. Vai depender de cada um, mas a gente sabe que é para ser levado a sério. Então ali uma sugestão que é adequado que pessoas de 12 anos tenham interesse sobre a pandemia e busquem informações sobre prevenção e dados gerais sobre a doença, pois todos precisamos saber sobre o mal que assola o mundo inteiro e como nos defender dele. A atividade 9, ela veio com uma figura de um carro, não é? Uma réplica do modelo Ford, né? É uma leitura de imagem, né? Você observar para a fotografia, você vai ver um carro do começo do século XX, né? 1913, e aí embaixo você tem o quê? Você lembra que a personagem do conto, apesar de ter somente 13 anos, dirigiu o Ford do pai para ir buscar um médico para os pais? Pela nossa legislação é proibido a menores de 18 anos dirigir. Então aí você tem uma figura relacionada lá ao conto, né, que foi colocado na apostila, e você ia falar sobre, né,
ou refletir sobre a imagem. Também temos aí uma atividade de ligar os pontos. É importante essas atividades de ligar os pontos, caça-palavra, passa-tempo, porque trabalha bem o raciocínio do pessoal e a gente precisa trabalhar isso aí, né, pessoal? Então vamos lá. Para o caça-palavras, tem aí as palavras que estão em vermelho, outras estão em azul, porque elas estão entrecruzadas, estão relacionadas umas às outras, não é? Então aí as pessoas que acharam as palavras do caça-palavras, tem aí elas com a resposta lá. Quais são? Aulas, carta, conto, contágio, Covid, diário, escola, esperança, medo, morte, pandemia e vacina. Então essas foram as palavras que foram encontradas no caça-palavras que a gente tem lá. Então, sistematizando aí novamente, né, o que vimos, revisamos o sentido geral dos textos, recordamos como se organiza o gênero página de diário, respondemos às atividades, nos divertimos no Liga Pontos, caça-palavras, e refletimos sobre nossos sentimentos. Estas foram as atividades do caderno de vocês. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima. A gente se vê. Um abraço a todos.